Vamos lá então, turma. Agora sim, primos e compostos. Vamos falar, para falar de primos e compostos, vamos começar a relembrar as aulas passadas. Que eu falei para vocês dos múltiplos. Por exemplo, múltiplos de 6. Múltiplos indicado pela letra M, múltiplos de 6. Um exemplo, tudo que tem na tabuada do 6. 0, 6, 12, 18... Aí falei para vocês que os múltiplos, assim como a tabuada, são infinitos. Então eu coloco os primeiros e indico com 3 pontinhos. Aí depois, na sequência, eu falei para vocês dos divisores, indicado pela letra D. Os divisores é um conjunto finito, ou seja, tem começo e fim. O começo é no número 1 e o fim é no próprio número, porque a única certeza que a gente tem é que 6 divide por 1, assim como qualquer número divide por 1, e qualquer número divide por ele mesmo, certo? E aí a nossa missão é quem? É qual, na verdade? Achar o intervalo entre o 1 e o 6. Eu dei o exemplo do 6, tá, turma? Podia ser qualquer número, tudo bem? Aí a gente vai lá e faz. 6 dá para dividir por 2? Dá, que dá 3. 6 dá para dividir por 3? Dá, que dá 2. Por 4 não dá, por 5 não dá e dá pelo próprio 6. Tudo bem até aqui? Aí, por que eu expliquei tudo isso? Para poder falar de primos e compostos. Quando eu falo de números primos e números compostos, está interligado aos divisores. E aí eu vou explicar para vocês o porquê. Então vamos lá. Vamos pensar nos divisores de 3. D3. O primeiro elemento é o 1 e o último é o próprio 3. A nossa missão é descobrir um intervalo, que no caso aqui só tenho 2 no meio do caminho. 3 dá para dividir por 2? Não, não dá. Então, acabou os divisores de 3. Aí agora, vamos falar dos divisores, por exemplo, do número 4, tá? Dá por 1, dá por 4, nossa missão é descobrir o intervalo. 4 dá para dividir por 1, 4 dá para dividir por 2? Dá. Por 3 não dá, e aí só vai dar pelo próprio 4. Nessa sequência, vamos pensar então nos divisores, deixa eu ver, de 8. 1 e 8, né? E aí a nossa missão é descobrir o intervalo. 8 dá para dividir por 1, 8 dá para dividir por 2? Dá. Por 3? Não. Por 4? Sim. 5 não. 6 não. 7 não. E pelo próprio 8. Então vamos falar agora dos divisores, por exemplo, de 7. O primeiro é 1, o último é o 7. Vamos descobrir o intervalo. 7 dá para dividir por 1, 7 dá para dividir por 2? Não. Por 3? Não. Por 4? Não. E o 7? Então, vamos observar aqui algumas curiosidades. Quando a gente fez os divisores de 3, a gente viu que ele tem 2 divisores. Quais são esses divisores? O 1. Quando a gente fez os divisores de 4, a gente descobriu aqui que ele tem 3 divisores. Os divisores de 8 são mais ainda, né? 4 divisores. Os divisores de 7, no caso o número 1 e o próprio 7. Então é isso que define um número composto. Todo e qualquer número que só tem 2 divisores, sendo 1 e o próprio número, ele é chamado de número primo. E todo e qualquer número que tem mais de 2 divisores, 3 ou mais divisores, ele é chamado de número composto. Então, recapitulando, possui só 2 divisores, sendo 1, e ele possui 3 ou mais divisores, 5, 10 divisores, ele é chamado de número composto. Antes que vocês me perguntem, todo número é... Não posso me... Vamos imaginar que eu vou pegar os divisores de 9. O 9 é primo. Desculpa, 1 e o último é o 9. Para dividir por 2? Não. Sim. 4 não, 5 não, 6 não, 7 não, 8 não, pelo próprio 9. Observa que o número 9, apesar dele ser um número ímpar, divisores, é chamado de composto, certo? Ou para vocês, uma curiosidade, vamos pensar nos divisores de 2. Quem são os divisores de 2? O 1 e o 2. Então, ele é chamado de número primo. É verdade? É verdade, tá? Então, uma curiosidade, o número par primo, o único que existe. Nenhum outro par é primo, tá? Essa definição a gente pode estabelecer. O 2 é o único número par que é par. E na sequência dos números tem o 2 que é par, todos os outros são ímpares.
Mas nem todo número ímpar é primo, certo? Tem números ímpares, por exemplo, 9, que ele não é primo, ele é composto, certo? E falando do 1, antes que vocês perguntem também, que eu sei que... E também não é composto de 1. Mesmo é quem? O próprio 1. Considerado um termo, ele não é considerado nem, ele não é primo, tá? E ele não é composto, são os números que têm